Mas se você está ouvindo essa oração agora, pare por alguns segundos. Respira fundo. Porque talvez ninguém saiba o que você está enfrentando hoje. Mas Deus sabe. Talvez você acordou com o coração apertado, com pensamentos pesados, com uma sensação estranha de cansaço que não é só físico, é na alma. Talvez você tenha ido dormir tarde, preocupado, tentando encontrar uma solução. Mas parece que nada muda. E o pior de tudo é sentir que você está carregando tudo isso sozinho. Problemas dentro de casa, dívidas que tiram sua paz, medo do futuro, ansiedade que não te deixa descansar. E tem coisas que ninguém vê. Lutas silenciosas, lágrimas escondidas, noites mal dormidas. Mas escuta isso com atenção. Deus viu cada uma delas. Ele viu aquela noite em que você tentou ser forte. Ele viu quando você chorou em silêncio. Ele viu quando você pensou em desistir, mas continuou mesmo sem forças. E é por isso que você está aqui agora. Isso não é coincidência. Antes dessa oração terminar, algo vai começar a mudar dentro de você. Não porque você é forte, mas porque Deus está entrando na sua história neste momento. Então, só por agora, deixa tudo de lado. As preocupações, os pensamentos, o medo. Respira fundo mais uma vez, porque essa não é só mais uma oração. É um encontro. E hoje, você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Agora que você já desacelerou, eu quero que você permaneça aqui comigo por mais alguns minutos. Não sai daqui. Não interrompa esse momento. Porque o que vai acontecer agora não é comum. Você não chegou até aqui por acaso. Existe algo que Deus quer fazer dentro de você hoje. Algo que não começa fora, começa dentro. Talvez você esteja esperando uma mudança na sua situação, uma resposta, um milagre visível. Mas antes disso, Deus começa transformando o seu interior, a sua mente, o seu coração, a sua força. E é exatamente isso que vai acontecer aqui. Enquanto você ouve, enquanto você se permite permanecer, Deus vai começar a tirar esse peso que está sobre você. Essa angústia, essa pressão, esse cansaço emocional vai começar a sair. E no lugar disso, vai entrar algo diferente. Uma paz que não faz sentido. Uma calma que você não consegue explicar. Uma força que você achava que não tinha mais. Mas para isso, você precisa fazer algo simples agora. Permaneça. Fica até o final. Não como alguém que só escuta, mas como alguém que recebe. Porque essa oração não é para ser assistida. Ela é para ser vivida. E enquanto você permanece, Deus já começa a agir. Mesmo que você ainda não perceba, já está acontecendo. Então prepara o seu coração, porque agora nós vamos entrar em algo mais profundo. E quando isso acontecer, você vai sentir. Agora, com o seu coração mais calmo, presta atenção nisso. Existe uma verdade espiritual que sustenta você, mesmo quando tudo parece instável. A palavra de Deus diz: "O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará." Isso não é só uma frase bonita. Isso é uma declaração de cobertura, de cuidado, de provisão. Quando Ele se apresenta como pastor, significa que você não está perdido. Mesmo quando você não sabe para onde ir, Ele sabe. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo, Ele está me guiando. E quando Ele diz que nada vai faltar, não está falando só de coisas materiais. Ele está falando de força, de direção, de paz, de sustento emocional. Ele está dizendo aquilo que você precisa para continuar. Vai chegar até você. Talvez não do jeito que você imaginou. Talvez não no tempo que você queria. Mas vai chegar. Porque Deus não abandona quem Ele cuida. E se você está ouvindo isso agora, é porque você está dentro desse cuidado. Mesmo que você não sinta, mesmo que você tenha dúvidas,
Mesmo que o medo ainda esteja aí, a verdade não muda. Deus continua sendo o seu pastor. E isso significa uma coisa muito clara. Você não está sozinho nessa caminhada. Tem alguém te guiando, te sustentando, te protegendo, mesmo quando você não percebe. Então, antes de continuar, eu quero que você faça algo simples. Coloca a mão no seu coração agora e, em silêncio ou em voz baixa, repete dentro de você: Deus está cuidando de mim. Mais uma vez, Deus está cuidando de mim. Deixa essa verdade descer da sua mente para o seu coração, porque é a partir daqui que tudo começa a mudar. Agora, não precisa ter pressa. Se puder, feche os olhos por alguns segundos. Respira fundo e apenas concorda com essa oração dentro de você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de ti essa vida que está ouvindo agora. O Senhor conhece essa pessoa pelo nome, conhece a história, conhece cada detalhe que ninguém mais conhece. O Senhor viu o que ela passou, viu o que ela está enfrentando e sabe exatamente onde dói. Então, agora, visita essa pessoa. Toca no coração dela. Toca na mente. Toca na alma. Se existe tristeza, leva embora. Se existe medo, arranca agora. Se existe angústia, desespero ou até vontade de desistir, quebra isso, Pai, agora, em nome de Jesus. Toda palavra negativa lançada contra essa vida, perca a força agora. Todo pensamento de derrota, seja arrancado. Toda ansiedade, toda opressão, todo peso invisível, sai agora. Pai, traz leveza, traz paz, aquela paz que não depende das circunstâncias, aquela paz que invade, mesmo quando tudo ainda não mudou do lado de fora. Começa dentro, agora, e enquanto essa pessoa respira, enquanto ela permanece, vai acalmando a mente dela, vai silenciar os pensamentos, vai trazendo descanso, porque ela precisa disso, porque ela merece esse momento contigo. E que a partir de agora, ela comece a sentir que não está mais sozinha. Amém. Agora eu quero que você participe. Não apenas escute, declare. Se puder, coloque novamente a mão no seu coração. Respira fundo e repete comigo em voz alta, ou dentro de você: eu não estou sozinho. Mais uma vez. Deus está comigo agora. De novo. Algo está mudando dentro de mim. Mesmo que você ainda não sinta totalmente, continue. Porque a fé não é sentir primeiro, é declarar antes. Agora diga: eu recebo paz. Eu recebo força. Eu recebo direção. Isso continua. Eu não vou desistir. Eu vou continuar. Deus está cuidando de tudo. Deixa essas palavras saírem com verdade. Porque enquanto você declara, algo começa a se alinhar dentro de você. A sua mente começa a desacelerar. O seu coração começa a se firmar. E aquela sensação de peso já não tem a mesma força. Agora, mais uma vez, com mais firmeza, eu vou vencer. Respira fundo e guarda isso. O que você está fazendo aqui não é só repetir palavras, é reposicionar o seu espírito, é sair do medo e entrar na confiança. Mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, você já começou a mudar por dentro. E isso é o começo de tudo. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos nesta oração agora com autoridade espiritual. E eu declaro sobre essa vida: tudo aquilo que estava travando começa a ser destravado agora. Toda porta que foi fechada por medo, por insegurança, por opressão, começa a se abrir. Em nome de Jesus, toda corrente invisível, todo peso espiritual, tudo aquilo que estava prendendo essa pessoa, seja quebrado agora. Se existia confusão na mente, traz clareza. Se existia desânimo, traz ânimo novo. Se existia fraqueza, traz força agora. Pai,
Visita o interior dessa pessoa, porque existem batalhas que ninguém vê, mas o Senhor vê. Então entra com cura, entrar com restauração, entrar com renovo. Onde havia cansaço, coloca descanso. Onde havia medo, coloca coragem. Onde havia dúvida, planta fé. E eu declaro agora: nenhuma palavra de derrota vai permanecer. Nenhuma voz negativa terá mais força. Nenhum pensamento que tenta parar essa pessoa vai continuar dominando. Porque existe um Deus poderoso agindo agora. E enquanto essa oração continua, algo já está sendo alinhado. Aquilo que estava fora do lugar está sendo organizado. Aquilo que parecia perdido está sendo restaurado. Pai, abre caminhos onde não existia saída. Faz surgir soluções onde parecia impossível. E que essa pessoa comece a perceber que o Senhor já está trabalhando. Mesmo em silêncio, mesmo sem sinais imediatos, o Senhor já começou. E ninguém pode impedir o que Deus decidiu fazer. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a vida prática dessa pessoa agora. A casa dela, a família, os filhos, o relacionamento, a saúde, as finanças. Senhor, entra em cada área. Visita o lar dessa pessoa. Que haja paz dentro dessa casa. Que toda confusão, toda tensão, toda palavra dura seja substituída por calma, por entendimento, por harmonia. Pai, guarda essa família, protege os filhos, protege o casamento, protege os relacionamentos, afasta toda influência negativa, toda pessoa falsa, toda intenção escondida. Coloca um cerco de proteção ao redor dessa vida. Que nenhum mal prevaleça, que nenhuma armadilha dê certo, que nenhuma notícia ruim encontre espaço. Pai, visita também a saúde. Se existe alguma dor, alguma enfermidade, algum desgaste físico ou emocional, toca agora. Traz cura, traz alívio, traz restauração. E na área financeira, onde existe preocupação, traz provisão. Onde existe falta, traz sustento. Onde existem portas fechadas, abre novas oportunidades. Pai, que essa pessoa saia de casa protegida e volte para casa protegida. Que durante todo o dia, onde ela coloca as mãos, haja favor. Onde ela entrar, havia portas abertas. Que a tua bênção acompanhe cada passo, desde o amanhecer até a hora de dormir. Porque quando o Senhor vai à frente, nenhuma batalha é grande demais. Amém. Agora preste muita atenção nisso. Existe algo que Deus quer quebrar dentro de você hoje. O medo. Porque o medo paralisa. O medo confunde. O medo faz você acreditar que não vai conseguir. O medo faz você olhar para a sua situação e pensar que acabou. Que não tem mais saída. Que não tem mais jeito. Mas isso não é verdade. A sua história não terminou. Ainda existem promessas sobre a sua vida. Ainda existem portas que vão se abrir. Ainda existem milagres que vão acontecer. E é por isso que, agora, Pai, em nome de Jesus, quebrar toda corrente de medo, toda a insegurança, todo desânimo, toda voz que diz, você não vai conseguir. Seja silenciada agora. Que toda palavra de derrota perca a força. Que toda mentira que essa pessoa acreditou seja desfeita. E que algo novo comece a nascer dentro dela. Coragem. Coragem para continuar. Coragem para tentar de novo. Coragem para acreditar outra vez. Pai, faz essa pessoa voltar a sonhar. Faz ela voltar a ter esperança. Porque ela ainda vai viver coisas que nem imagina. A tua palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então eu declaro, ela vai suportar, ela vai vencer, ela vai atravessar essa fase. O que parecia o fim é só o começo de uma nova etapa. Uma fase de renovo, de cura, de portas abertas, de milagres. Recebe isso agora. Recebe força, recebe coragem, recebe paz, recebe direção.
porque Deus está levantando você, exatamente daquilo que tentou te derrubar. E um dia, você vai olhar para trás e perceber que foi a mão de Deus que te sustentou o tempo inteiro. Agora escuta isso com o coração aberto. Talvez existam pessoas que não acreditam mais em você. Talvez alguém já tenha duvidado da sua capacidade. Talvez alguém tenha falado coisas que ficaram marcadas aí dentro. E o mais difícil, talvez, em algum momento, você mesmo tenha pensado em desistir de si. Mas existe uma verdade que precisa ficar clara agora. Deus não desistiu de você. Mesmo depois dos erros, mesmo depois das falhas, mesmo depois dos dias em que você pensou que não ia conseguir, Ele continua olhando para você, com propósito. Deus ainda vê valor em você. Aquilo que você não enxerga mais, Ele ainda a vê. Aquilo que você acha que perdeu, Ele ainda pode restaurar. Aquilo que você pensa que acabou, Deus ainda chama de começo, porque o seu valor não está no que aconteceu, está em quem te criou, e Deus não cria nada sem propósito. Então, mesmo que ninguém esteja reconhecendo, mesmo que ninguém esteja apoiando, mesmo que você esteja se sentindo sozinho, você continua sendo importante. Você continua sendo escolhido. Você continua sendo alguém que carrega algo único. E Deus ainda vê futuro na sua vida. Existe algo preparado, existem caminhos, existem respostas que você ainda vai viver. Pai, visita agora essa pessoa que está sem forças, essa pessoa que está cansada, desanimada, quase desistindo. Enche ela com a tua presença. Enche com paz, enche com força. Que toda tristeza profunda saia agora. Que toda vontade de desistir desapareça. Que todo peso seja tirado dos ombros dela. Porque a tua palavra diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Então mostra para ela agora que o Senhor está perto. Mesmo em silêncio, mesmo na dor, mesmo na confusão, o Senhor continua ali, segurando a mão, fortalecendo, cuidando. E o que hoje parece impossível, amanhã vai se tornar testemunho. Você ainda vai sorrir de novo. Você ainda vai viver dias de alegria. Você ainda vai contar o que Deus fez na sua vida. Chegou o momento de declarar algo sobre a sua vida. E eu quero que você receba isso com fé. Eu profetizo que esta manhã será diferente. Eu profetizo que algo já começou a mudar dentro de você. Eu profetizo que portas vão se abrir, caminhos vão surgir, e aquilo que parecia travado vai destravar. Eu profetizo que Deus está colocando a mão sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças e sobre os seus sonhos. Nenhuma arma preparada contra você vai prosperar. Nenhuma luta será maior do que o Deus que está te sustentando. Nenhuma batalha será eterna, porque mesmo quando você não vê, Deus está trabalhando. Mesmo quando você não entende, Deus está agindo. Mesmo quando parece demorado, Ele não parou. E a verdade é, a sua vitória está mais perto do que você imagina. Então agora, levanta a cabeça, respira fundo e continua, porque essa manhã não termina da mesma forma que começou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai chegar. Você vai vencer essa batalha. Você vai viver o milagre. Você vai ver portas abertas. Você vai viver dias de honra, dias de restituição, dias de paz. Em nome de Jesus, amém. Se você recebeu essa palavra, fala dentro de você ou até comenta: Deus está mudando a minha vida. E guarda isso. Isso não termina aqui. Leva essa fé com você para o seu dia, para as suas decisões, para os seus próximos passos. Porque o que começou aqui vai continuar.